E aí, galera, tudo bem? Aqui novamente o professor Ivo Filho, professor de redação. Vamos para a análise de uma competência muito importante, que é a competência de número 4. Vamos juntos? O que será avaliado na competência de número 4? Vamos aqui com calma, são os mecanismos coesivos. E quando a gente trata de mecanismos coesivos, além de naturalmente aparecer a coesão, surge também o quê? A coerência, né? Que o mau emprego de um conector pode caracterizar uma incoerência no texto. A incoerência não está pautada simplesmente pelo desdizer, pelo contradizer. Não. O mau emprego de um conector pode acarretar essa incoerência. Então, os mecanismos coesivos serão avaliados com os 5 níveis, lembrando que o nível número 5, o nível 5, consta de 200 pontos. Se o aluno articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Importante, viu? A omissão de um conector também caracteriza perda de pontuação. Daí o nome repertório. Ele não emprega apenas um, ele não emprega apenas 2. Ele tem uma variação, ele tem um repertório de conectores. Ele tem um conjunto de conectores que devem ser empregados entre os períodos, isso é importante, e ainda entre os parágrafos. A gente vai ver mais à frente os exemplos desse emprego dos conectores. E em se tratando de conectores, a gente traz aqui algumas funções. Por exemplo, o conector ele pode traduzir uma sequência, ele pode dar uma sequência, ele pode contribuir para a sequência da leitura, para a sequência das ideias. Qual é o tipo de conector mais importante para esse tipo de coesão? Os conectores conjunções. Né? As conjunções adversativas, concessivas, explicativas, causais são bem empregadas em contextos diversos. Lembrando que gosto muito do emprego das adversativas e concessivas porque elas trazem uma carga semântica de autoria muito forte para o texto. Você cita alguém e questiona. E isso, entretanto, porém, embora, seria aí uma concessão. Então nós temos aí essas exemplificações para que você empregue e mande bem na redação do Enem da competência de número 4, que visa ao correto emprego do conector, sem omitir, demonstrando repertório de conectores. Nós temos ainda aqueles que contribuem para a referenciação, principalmente anafórica. O que é uma referência anafórica? É uma referência a algo, é uma referência a um termo já mencionado. Quais são as classes gramaticais que contribuem bastante para isso? Falando de classes gramaticais, nós temos aí pronomes, advérbios. Os pronomes relativos, principalmente o emprego do que, cuidado com a repetição dessa palavra, não apenas funcionando como pronome, que nós sabemos que o que, ora, além de pronome, ele pode ser um advérbio, além de pronome, ele pode ser uma conjunção, sintaticamente, como advérbio funciona como adjunto adverbial, ele pode ser também uma preposição, mais raramente, mas muito cuidado, porque se repete muito a questão do que pronome relativo e o que conjunção integrante. São os dois casos que aparecem mais na produção do texto dissertativo argumentativo. Então, a referência anafórica ao que foi dito, no discurso, cuidado com o emprego do pronome demonstrativo para o que já foi dito. Você emprega pronome de segunda pessoa, o beijo é a véspera do escarro. Essa ideia de Augusto dos Anjos, porque já foi mencionada. Este é o grande problema do Brasil. 2 pontos. Corrupção. Por que este? Porque você ainda vai mencionar. Para o que já foi mencionado, pronomes de segunda pessoa, esse, essa, isso. Para o que será mencionado,
pronomes de primeira pessoa. Este, esta, isto. Lembrando ainda, em referência aos pronomes demonstrativos, para fazer menção a dois seres, já citados, olha, João e Paulo são irmãos. Este gosta de vôlei. Este é uma referência a Paulo, que é o mais próximo. Aquele adora futebol. Aquele, uma referência a João, que é o mais distante. Então nós teremos aí o emprego dos conectores, ora contribuindo para a sequência do texto, ora fazendo a referenciação a termos e discursos. Termos e discursos. Ora, para evitar a repetição da palavra, que é o grande recurso da conexão, da coesão, você naturalmente pode empregar também a sinonímia, né? As palavras sinônimas. E aí o aluno tem que trabalhar muito com essa questão do vocabulário. Tem que ter um repertório vocabular interessante para não repetir as palavras. E aí você tem, por exemplo, num texto, nesse estilo, a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Presta atenção, aqui eu estou falando de conectores entre os períodos, jamais travar o período, que é esse que a gente chama de truncamento. O aluno termina, por exemplo, ainda quando vocês veem na segunda linha do parágrafo, se você omitir o conector entretanto, o que é que fica? Assegura a todos a liberdade de crença. Ponto. Os frequentes casos, isso acontece bastante nas redações do Enem. Então, essa omissão também caracteriza o quê? A falta de domínio dos conectores, dos mecanismos coesivos. Então, o entretanto, o esse, que refere ao que já foi mencionado, o com efeito, visto isto aqui entre os períodos, nós temos o quê? Entre os parágrafos. O aluno começa com em primeiro plano, então ele já faz uma análise do que vai ser dito no parágrafo e em seguida já remete a uma construção até um paralelismo para o segundo. Porque se ele coloca aqui em primeiro plano, ele deve colocar no outro parágrafo em segundo plano. Né? Se ele coloca somente dessa forma, é necessário que a sociedade, no outro, além disso, se ele vai somar as ideias. Então, você tem, em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. O autor aqui se referindo a Gilberto Freire, para evitar o quê? A repetição. Né? O autor ensina que a realidade do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião, olha, esse pronome relativo é muito complicado para ser empregado. O cujo tem um valor de posse e concorda com o substantivo posterior. Por isso que cuja religião, feminino singular, era católica, e as demais crenças, sobretudo africanas, veja bem que ele tem uma preferência muito grande, entretanto, sobretudo, é uma conexão que ele faz já com a autoria. Eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhe deram, olha aí, a sequência, ele faz a referenciação, como o caso de esse, no primeiro parágrafo, olha, esse direito, e faz também a sequenciação, como é o caso de porquê, do lhe, no entanto. Então, vocês observem que o texto está com um repertório bem interessante, em 2 parágrafos ele emprega aí conectores diversos que contribuem para a progressão e o sentido global do texto. Então, pessoal, competência de número 4, finalizando, para relembrar, não é apenas citar o conector, você tem que demonstrar repertório e não omitir esse conector entre o período, tampouco entre o parágrafo. Então, vamos juntos, vamos à procura da nota 1000.